Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Gardênio, venho hoje com mais uma aula de História. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, América Antiga, que ela inicia na página 60 e vai ter a página 73 desse capítulo. E peço que vocês façam sempre o acompanhamento da leitura no livro. Nunca esqueçam de ler, tá bom? As páginas, porque o vídeo ele é só uma complementação para a compreensão de vocês. América indígena. Ao longo do tempo, os povos originários que viviam no continente americano receberam diversos nomes. Vamos ver aqui algumas, que eu coloquei, no caso 3, os pré-colombianos, os nativos e os índios, Os pré-colombianos, ele é um termo como referência à chegada do navegador espanhol Cristóvão Colombo, quando ele chegou na América. Nativos, esse termo quer dizer quem nasce e vive em um local, tá? Índios, é o termo que se popularizou a partir do equívoco de Colombo, certo? De Cristóvão Colombo. Esse navegador, ele não sabia que tinha encontrado um continente, por isso acreditava ter chegado nas Índias, Na realidade, esses nomes são convenções criadas por historiadores para referir-se a mais de 3.000 povos diferentes que viviam na América antes da chegada do europeu no século XV, certo? Apesar disso, atualmente os povos originários americanos têm assumido a autodeclaração de índio ou indígena para se identificar, lutar por seus direitos e valorizar suas culturas. Tá certo? Já colocou essa imagem, que vocês também têm essa imagem no livro de vocês, Ela aí, vocês verem que eles estão ali juntos, dando as mãos, mostrando que eles irão mesmo lutar pelos seus direitos, pela valorização, que eles têm, principalmente da cultura deles, que isso é muito importante para eles, Os Olmecas se desenvolveram aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo e 400 anos antes de Cristo. A cultura Olmeca espalhou-se, na verdade, sua influência por uma vasta área que estende atualmente o México, estado de Veracruz, de Tabasco, até o Panamá. A gente vai ver que as escavações arqueológicas indicam a existência de pelo menos, 4 grandes centros urbanos na Olmeca, certo? Então, eram São Lourenço, Três Opetes, Laguna de los Cerros e La Venta, Nesses lugares, os arqueológicos eles encontraram vestígio também de uma rica cultura, que, por exemplo, essas culturas elas produziram as pirâmides, certo? Os templos, as praças, esculturas, certo? A escultura imensa, no caso, tem a de Bassal, que chegava a pesar de 25 toneladas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, tá certo? Que eu coloquei para vocês. La Venta foi provavelmente o centro olmeca mais populoso, atingindo cerca de 18.000 habitantes, tá certo? Os olmecas também, eles cultivavam plantas como o milho, o feijão, a abóbora, Eles também caçavam e recolhiam frutas silvestres, tá certo? Eles extraíam látex e produziram borracha, Por isso, eles ficaram conhecidos como povos da borracha. Eles também tinham a religião politeísta, que cultivava vários deuses, e símbolos por animais e força da natureza, Por animais, eles, vamos dizer assim, cultuavam, o jaguar, a serpente, E pela natureza, os elementos da natureza, era o sol, a água, montanha e os elementos da agricultura.
Já em alguns cultos, os dirigentes olmecas ele podia atuar como sacerdotes, representantes de poderes sobrenaturais. Além disso, eles também desenvolveram o calendário que servia para orientar as atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita, né? Eles também inventaram um sistema de numeração e de escrita que era baseado em sinais glíficos que eram gravados ou pintados. A sociedade olmeca, ela também formou o império, certo? Na verdade, unificando, dirigindo por um governo centralizado. O que havia era assentos regionais que se organizavam socialmente nesses centros. Os historiadores eles perceberam a existência de diversos grupos sociais, constituídos por camponeses, artesãos, comerciantes, escribas e sacerdotes. Vamos para maias. A história maia ela tem sua origem desde o século XV a.C. Os estudiosos apontam que grande desenvolvimento da civilização ela ocorreu 300 anos depois de Cristo e 900 anos depois de Cristo. A história, nesse período, né, de apogeu, os maias eles construíram cidades-estado como Copan, na atual Honduras, Tikal, na atual Guatemala, palenques urbanos, no atual México. Eram cidades autônomas que tinham governos, leis e costumes próprios. Apesar da autonomia, essas cidades-estados mantinham certas alianças em relação comerciais. O comércio incluía bens como cacau, sal, conchas, jade, entre outros. Em muitas cidades maias foram erguidos belos palácios e templos em forma de pirâmide, certo? Por isso vocês têm essas duas imagens aí, que os palácios, né, eles eram formados em forma de pirâmide, certo? Por exemplo, o arqueólogo encontra mais de 3.000 construções, entre elas o Templo do Grande Jaguar, que tinha aproximadamente a altura de um prédio de 20 andares. Atualmente, a área da antiga cidade de Tikal foi transformada em um parque nacional declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, esse parque ele é protegido, né? Ele faz parte de um patrimônio, né? No qual é protegido pela Unesco, tá certo? Sociedade, economias e saberes, dos maias. A sociedade maia ela tinha diversa hierarquia entre os diferentes grupos. Havia uma pequena elite composta de nobres, sacerdotes e guerreiros. Mas a maioria da população era formada por agricultores e artesãos que pagavam tributos para o governo. Cada cidade elas tinham um chefe de governo que era considerado um representante dos deuses. A principal atividade econômica dos maias era, nós já falamos, né, a agricultura. Entre os alimentos que cultivavam estavam o milho, o algodão, o feijão, o cacau, o abacate, certo? Pimenta. Eles empregavam uma técnica agricultura chamada coivara, tá certo? Que incluiu a derrubada e queima das plantas nativas, abrindo espaço para o cultivo. Os homens e mulheres desses povos dominavam a técnica de cerâmica, tá certo? O ofício de modelar ouro e prata, a fiação e a tritura de
e a tritura de técnicas entre as criações de arte maia, podendo destacar a obra arquitetônica, as culturas em baixo relevo e as pinturas murais. Os maias também dominavam a técnica de produção de diferentes tipos de borracha, certo? Utilizando o látex, extrato de plantas, tá? Então, era o látex, né? Ele era extrato de planta, de uma árvore, certo? Então, eles, né, por isso ficaram conhecidos como o homem do látex, né? Os maias, eles criaram um sistema de escrita, produziram livros chamados códices. Embora a maioria dos códices tenha sido destruída pelos europeus, alguns deles sobreviveram e foram decifrados na segunda metade do século XX. Os códices são fontes históricas importantes que apresentam aspectos da cultura maia. Nesse livro, os maias registraram, por exemplo, o cotidiano, as crenças religiosas, os conhecimentos científicos. E além dos livros e escrita, maia foi grafada em monumentos de pedras, escadarias e artigos de cerâmica. Astecas. Os astecas, né, foram povos que migrou de região norte-americanas, ocupando o vale do atual México no século XII até o século XIII. Eles eram também chamados de mexicas, de onde deveria o nome México, e falavam a língua, passando por transformações, e atualmente é a língua indígena mais falada no país. Na região do Longo, os astecas estabeleceram um núcleo de povoamento e fundaram a cidade, né? Essa cidadezinha com esse nomezinho aí, que se tornou a capital do Império Azteca. Os historiadores calculam que Tenochtitlan chegou até entre 1.000 a 230.000 habitantes, alcançando uma área de 13,5 km² no centro dessa imensa cidade. Haviam templos imponentes construídos em formas de pirâmide. Por meio de aliança e conquistas militares, os astecas expandiram seus territórios, denominando regiões centros do atual México, desde o Atlântico até o Pacífico. E calcula-se também que a população desse período tenha atingido cerca de 6 milhões de pessoas. Grandes centros urbanos, como Tenochtitlan, era sustentado por tributos muitas vezes pagos sob a forma de alimentos que vinham das diferentes regiões denominadas pelos astecas. A sua sociedade econômica e saberes, né, o que foram? Os astecas, né, hierarquizadas, existiam nobres, comerciantes, artesãos e camponeses. Entre os nobres estavam o imperador, sacerdotes, chefes militares, governadores da província, e altos funcionários do estado, né? Também havia uma elite de ricos comerciantes artesãos. A maioria da população era formada por camponeses que eram obrigados a pagar tributos para o governo. Os astecas, eles também desenvolveram a agricultura, né, uma agricultura complexa. Eles drenaram pântanos, abriram canais de irrigação e construíram chinapes,
né? Ilhas artificiais destinadas ao cultivo agrícola. Os principais produtos cultivados eram o milho, o feijão, o cacau, o algodão, tomate e tabaco. Além disso, os astecas, eles criaram animais como perus, patos e cachorro. Comercializava bem como os tecidos pelas cerâmicas, né? O sal, o ouro, a prata. Também dominava a técnica de ouriviçaria, cerâmica, tecelagem, engenharia aplicada, por exemplo, na construção de diques, templos e aquedutos. Produzia obras de arte, como as máscaras em forma de mosaico, representado muitas vezes divindades as divindades. Os astecas, eles também descobriram o uso do ferro e da roda, certo? Incas, né? Atualmente, milhares de turistas visitam a cidade de Cusco, no Peru. Essa cidade foi a capital do Império Inca, povo que habitava essas regiões desde antes do século XII, né? Ao longo de sua história, os Incas foram se tornando mais poderosos que as sociedades andinas anterior, como os reinos de Uray, o Chimu. Ao expandir o seu território, os Incas dominariam vários povos, alcançando uma população de cerca de 12 milhões de pessoas. No seu apogeu, o território Inca abrangia uma área que hoje se estenderia do Equador ao Chile, certo? Além de Cusco, os Incas contribuíram em diversas cidades, né? Uma delas foi Machu Picchu, que fica no topo de uma montanha de 200 e 400 metros de latitude. Provavelmente, essa cidade era visitada pelo imperador para descansar, caçar e receber autoridades estrangeiras. Machu Picchu foi abandonada pouco depois da conquista espanhola. Século depois, em 1911, o arqueólogo norte-americano Hiram Bingham encontrou a cidade que estava coberta pela vegetação. Então, a gente tem essa imagem aí, né? Que ela também, essa imagem vocês vão encontrar na página do livro de vocês, certo? Ela também passou a ser patrimônio, né, da humanidade, tá certo? Então, ele é um patrimônio da Unesco, né? E, bom, pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui. Espero que esse vídeo ele possa ajudar vocês, tá bom? Irei colocar atividade sempre relacionada ao vídeo no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida pode me chamar no PV. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.